livrar de mim, já me prendi. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? Pra escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. Pra escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até ser justo, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, queridos. Nós estamos dando início a essa live do culto do Espírito Santo. Todas as sexta-feira, às 20 horas, nós pedimos licença para vocês, para poder adentrar ao seu lar com uma palavra e com uma oração que vai ser um diferencial de águas, um divisor de águas para a sua vida. E nós cremos que o alcance do Espírito Santo já está sobre o seu lar, sobre a sua vida. E nós seremos, por alguns minutos, nós seremos impactados pelo poder de Deus. E eu quero que você, nesse momento, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor venha nos abençoar nessa noite e para que todas as portas sejam abertas no mundo espiritual, para que nós possamos adentrar por elas. Na verdade, essas portas já estão abertas, é só nós entrarmos por elas. Amado Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos orientar. Nós dependemos de Ti, Senhor. Toca em cada coração, cada pessoa que está do outro lado, que precisa ouvir esta palavra, que o Senhor venha mover os céus e venha tocar a terra, para que sejamos, Pai, abençoado pelo Senhor. Eu gostaria, queridos, de ler um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, e o verso 1, Gênesis 3, 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Até aí, até esse versículo. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um versículo
E nós temos um tema para nós estarmos discorrendo através desses minutos. Eu quero fazer uma pergunta para você que está do outro lado. Qual é a voz que você está ouvindo? E diz aqui: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a voz que você está ouvindo? Nós estamos vivendo numa sociedade odierna e nós percebemos que muitas vozes ecoam. E muitas pessoas estão ouvindo muitas vozes. Quando você olha para alguém que é insano, ele diz que está ouvindo vozes. E as vozes que ele está ouvindo são vozes, o insano está ouvindo vozes sem nexo. O insano está ouvindo as vozes que são vozes do além. E eu quero perguntar para você: quais são as vozes que você está ouvindo nesta noite? Nós percebemos que Deus, Ele estabeleceu princípios em tudo que Ele fez e que Ele criou. E nós percebemos que lá no Jardim do Éden, Eva, ela se desvincula daquilo que era a ordem de Deus, para não comer do fruto daquela árvore do meio do jardim. E agora ela começa a ter um diálogo com a serpente astuta. Ela começa a conversar com a serpente, e a serpente faz uma pergunta para ela: mas Deus disse para vocês não comerem do fruto destas árvores? A serpente faz uma pergunta para Eva, uma pergunta capciosa. É aquela pergunta que a pessoa faz, mas ela já tem a resposta. Existem muitas pessoas, queridos, que eles fazem uma pergunta para nós, mas eles querem saber o que você acha sobre isso, porque eles já têm a resposta. A serpente sabia que era Deus que tinha ordenado para não tocar naquela árvore, que era a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. E agora a serpente queria saber qual era a fraqueza de Eva. A serpente, ela age muitas vezes, e essa voz, a voz que muitas pessoas estão ouvindo, é a voz da serpente. É a voz da desobediência. É a voz que desagrada a Deus, e tem pessoas que estão ouvindo essa voz. Quem sabe você, hoje à noite que está me ouvindo, quem sabe antecedendo essa pregação, você tem ouvido muitas vozes. E quem sabe uma voz dessas que você está ouvindo é a voz da desobediência. A serpente estava testando Eva para ver aonde era a sua fraqueza. Muitas vezes Satanás ele faz uma pergunta sabendo da resposta, para saber aonde está a minha fragilidade e aonde está a sua fragilidade, para que ele possa agir. E ele começa a falar na cabeça de Eva, na mente de Eva. A palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. E Eva estava ouvindo a voz da serpente. E você pode perguntar: pastor, e o que faz para que eu não ouça a voz da desobediência? O que eu devo fazer para não ouvir a voz do engano, a voz da desobediência? Eu quero dar um exemplo para você. Uma pessoa, um bancário, uma pessoa que trabalha no banco, ele é treinado para saber quando uma nota é falsa. E o treinamento que ele recebe não é
apresentado a ele a nota falsa, apresenta a ele a nota verdadeira. E quando ele aprende a lidar com a nota verdadeira, a percepção dele é grande quando aparece a nota falsa. Apresenta a verdade e você sabe o que é errado. Assim também a palavra de Deus. A Bíblia fala que a verdade, ela tem poder de libertar. Quando você conhece a verdade, você não cai na mentira. Você já tem a percepção do que é a mentira, e há um sensor sobre a sua vida, que logo que você já depara com o engano, com a mentira de Satanás, você fala: não, isso não é para mim, isso não agrada a Deus, e você cai fora desta situação. E nessa noite eu quero fazer uma oração para você, pedindo para que você consiga detectar aonde está a voz da mentira, aonde está a voz do engano, para que você não caia nessa cilada do maligno, na astúcia do maligno, como Eva caiu. A intimidade dela com a serpente fez com que ela desse ouvido. Mas nesta noite eu quero orar por você, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida aonde há o espírito do engano e da desobediência, vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma bela canção, e logo após essa canção eu estarei orando por você, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que a voz da desobediência, essa voz do engano, ela não se estabeleça na sua vida. Amado Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua diretiva, meu Deus. Nós precisamos do teu norte, nós precisamos de uma palavra sobre a nossa vida que livre-nos do engano de Satanás. A serpente, ela é astuta e ela procura achar uma fraqueza para que ela possa agir na nossa vida. A consequência da desobediência, ela nos afeta até hoje, Pai. Ainda gerações se passaram, milhares de anos, e ainda gerações são afetadas por essa influência da serpente. Mas eis que o Senhor levantou aquele que pisou sobre a cabeça da serpente e esmagou. Em nome de Jesus, abençoa esse povo que está nos ouvindo, as pessoas que estão sintonizadas nessa live e estão sendo tocadas pelo teu poder, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar também sobre mais uma voz. Eu quero falar sobre a voz da sarça. A voz que se ouviu no meio da sarça é a voz da hora certa. Essa voz nós não podemos deixar ela passar. A voz da hora certa, a voz do momento certo, nós não podemos deixar desapercebidos. Nós temos que estar atento para saber o time da hora certa. Não pode ser antes, não podemos antecipar e também não podemos retardar a hora certa. Tem que ser no momento exato. E quando nós vemos
A palavra de Deus, quando Deus fala com Moisés e ele ouve uma voz no meio daquela sarça, ele é atraído por um fogo que queimava aquela sarça, aquele arbusto, e não consumia. E ele agora, ele se aproxima, que era natural no deserto, a sarça pegar fogo, mas não ser consumida, isso não era normal. E quando ele aproxima, ele ouve uma voz, dizendo para ele tirar as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E Deus começa a falar com Moisés e dá uma direção para ele. Quem sabe Moisés ouvindo aquela voz, e ele chegou até a pensar, mas já passou o meu tempo. Com 40 anos eu tentei ser um libertador, eu tentei ser um resgatador, e eu me tornei um assassino, perseguido, e tive que fugir. Agora 40 anos depois o Senhor vem, ainda fala que tem um plano estabelecido para libertar o povo de Israel, e que eu sou escolhido para ser líder. Ele, na sua concepção humana, achava que o tempo já tinha passado. Quem sabe você que está me ouvindo também, já tem olhado para a sua situação, para a sua vida, querido, e você está ouvindo uma voz. Essa não é a voz da hora certa. Ouça a voz da hora certa. Se Deus está falando que Ele tem um plano estabelecido, e é você que vai executar esse plano, não vai ser outra pessoa. Deus escolheu você, e Deus tem já um plano definido para a sua vida. Moisés achou que tinha passado o seu tempo. Às vezes a pessoa acha que passou o tempo, já não tem idade mais para isso, e Deus fala que ainda na velhice vocês darão muitos frutos e serão viçosos. Deus fala que não existe um tempo. Paulo fala em tempo, fora de tempo. Nós temos que fazer a obra de Deus e pregar a palavra de Deus e ser testemunhas vivas para esse mundo. E ele achou que tinha passado o seu tempo, mas Deus chamou ele para realizar uma grande obra. Às vezes nós precisamos de alguém proativo do nosso lado, para fazer a gente andar. Às vezes, você que está me ouvindo, quem sabe você está acomodado, quem sabe você está vivendo o ostracismo, quem sabe você está tentando caminhar, mas está muito lerdo. Quem sabe está como uma tartaruga, como uma lesma, e você até se movimenta, mas esse movimento não está levando você para lugar nenhum. Eu quero dizer que hoje à noite, essa voz que está falando com você, é a voz da hora certa. Deus tem pressa. Deus tem pressa com a sua vida. Deus tem pressa para estabelecer o plano dele sobre a sua vida. E eu quero decretar sobre a sua vida a ação de Deus. Que alguém proativo esteja do seu lado como Isambold, para que você comece a correr, para que você possa bater os recordes, para que em tempo descomunal você chegue ao lugar seguro, aonde Deus quer que você chegue. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós vamos ouvir mais uma bela canção, e eu quero orar por você e pela sua casa. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer.
Glória a Deus, nós vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que estejamos atentos, Senhor, para a hora certa, para o momento certo, Senhor. Nós não podemos antecipar, não podemos, Senhor, adiar, nós temos que estar atento para não prorrogar o tempo de Deus, para nós alcançarmos as bênçãos do céu sobre a nossa vida. E para finalizar, eu quero falar sobre a voz, o qual no batismo de Jesus, a voz do céu, o Pai se manifesta, e agora quando Jesus está sendo batizado, e ali Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho a alegria. Aquela pomba, através de uma figura corpórea, aparece, e agora Jesus é batizado nas águas, e Deus fala: esse é o meu filho. E nós devemos ouvir a voz do Filho, a voz daquele que tem poder para nos salvar, aquele que teve o poder para nos libertar, quebrar cadeias e grilhões. Ouça a voz de Jesus, não seja enganado por nada nesse mundo. E eu ouvi uma ilustração há alguns dias atrás, falando sobre um fazendeiro, o qual se aproximou um homem com uma caminhonete ali na sua fazenda, olhou para ele, para as suas ovelhas, que ele é criador de ovelhas, e disse para ele: olha, meu amigo, eu tenho condições de saber quantas ovelhas você tem. Ele disse: como que você vai saber? Eu não conheço você, estou vendo você pela primeira vez, mas eu consigo falar para você em alguns minutos quantas ovelhas você tem aí no seu pasto. Ele disse: como que pode isso? Ele falou: se eu adivinhar quantas ovelhas você tem, você me dá uma ovelha que eu posso levar embora? Ele falou: está fechado. Aquele rapaz pegou o celular, e ele tirou uma foto, e ele ampliou aquela foto, ele colocou em um aplicativo, e ele demarcou através do aplicativo aquela foto. Em prazo de alguns minutos, ele falou: você tem 1.345 ovelhas. Aquele fazendeiro ficou assustado, ele falou: mas como que pode isso? Ele falou: é verdade ou não é? Ele falou: é. Então eu vou pegar minha ovelha e vou levar. Ele pegou a ovelha, foi em direção à caminhonete, o fazendeiro foi atrás dele e perguntou para ele: viu, e se eu fizer uma pergunta para você, se eu adivinhar quem você é, você devolve a minha ovelha? Ele falou: claro. Como que você vai saber quem eu sou? Ele disse: você é um consultor. Mas por quê? Porque você entrou aqui na minha terra, na minha fazenda, na minha vida, você não pediu licença nada e já foi especulando sobre a minha vida. Você é um consultor. E você também é um consultor, eu vou mais além, porque você fez uma pergunta para mim, uma pergunta que eu sabia a resposta, e você deu a resposta daquilo que eu sabia, e cobrou pela resposta, o qual levou a minha ovelha. E falo ainda mais: eu sei que você é um consultor, porque você não conhece nada de ovelha, porque quando você foi pegar a ovelha, você pegou um cachorro meu, e você levou para a caminhonete. Devolve o meu cachorro. Não deixe ninguém enganar você. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, essa voz, a voz de Deus vai levar você ao lugar que Deus quer. Vamos orar para poder encerrar essa live e pedir a graça de Deus sobre cada uma das vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nós falamos sobre várias vozes que ecoam, meu Deus, e elas adentram ao ouvido, descem ao coração, e muitas pessoas estão obedecendo a voz contrária, mas nós profetizamos que essa noite eles possam ouvir a voz de Deus, elas possam ouvir a voz da hora certa, do momento certo, a voz da sarça. Pai, abençoa cada um dos ouvintes, abençoa aqueles que estão na retaguarda dessa programação, o Chepola, abençoa o pastor Rafael, abençoa aquele João, abençoa aqueles que estão aqui na nave da igreja. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Toninho, a pastora Lourdes, a nossa igreja quadrangular. Abençoa o pastor Newton,
abençoa o pastor Rafael, que estão responsáveis pelo culto do Espírito Santo. Todas as sexta-feira, às 19h30, o culto presencial. Nós convidamos a cada um dos ouvintes para estar conosco à sexta-feira. As programações seguem normais. O sábado, o culto do FAD, a galera jovem. Os pais que trazem os filhos podem ficar nos pais na espera. Um bate-papo descontraído, que se aprende muito com o pastor Bira. E no domingo nós temos 3 grandes cultos: 8 horas da manhã, às 10h30 e às 18h30. Deus os abençoe. Tenha uma continuidade de semana, uma excelente continuidade de semana. Que você seja abençoado com a sua família. Nós agradecemos por você estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.